Boa noite a todos. Jesus, o médico de nossas almas. Ele falou para todos nós, porque estávamos, se não com ele ou na egrégora que existia na época em que ele estava conosco, estávamos na espiritualidade vivenciando tudo isso. Porque Jesus, quando ele esteve em nosso planeta, principalmente quando chegou ao período em que ele chegou à maturidade, que é quando ele tinha o seu grande propósito de deixar esse divisor de água, que é o seu evangelho. Jesus, no ápice do seu trajeto, da sua trajetória, da sua proposta, ele nos falou uma frase muito forte que ainda nós não aderimos, que é: vós sois deuses. Podes fazer o que eu faço e muito mais. O que o mestre, o Rabi, nosso modelo e guia, quis dizer com isso? Que por incrível que pareça, nós não precisamos dele, da forma como entendemos. Ele é o nosso mestre, e como todos os mestres, nos orienta até o momento em que a gente começa a caminhar sozinho naquela etapa. E uma nova etapa acontece, assim por diante. Assim é nossas vidas. Quando reencarnamos, iniciamos a nossa jornada de nos erguer através do rastejar, do gatinhar, treinar os primeiros passos até nos erguer. Assim é na escola, quando no fundamental temos um grupo de mestres, depois passamos para o ensino médio, faculdade, universidade. Só que Jesus é o mestre dos mestres. Mas o que ele quer, e que nós, de alguma maneira, rejeitamos isso, ele quer que nós caminhemos sozinhos. Que o tenhamos como mestre, sim, mas as passadas sejam minhas, não dele. Não o tempo todo implorar pela sua ajuda, implorar para que ele nos cure a alma, a espiritualidade, psicológico, o corpo. Ele quer que nós tomemos as nossas decisões e consigamos nos curar. E foi isso que ele nos disse: vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Mas ainda, Newton Júnior, você continua doente, continua enfermo, continua se intoxicando e não consegue se curar. Jesus, quando ele estava conosco, quando ele chegava às aldeias, ficava à porta das aldeias aguardando que aqueles o procurassem. Ele não entrava e se impunha. Ele aguardava que o procurasse para poder nos ensinar a nos curar. Porque ele, quando eu ia até ele, buscando a minha cura, seja do corpo, da alma, do espírito, eu chegava até ele implorando e ele me perguntava. Primeira coisa que ele me perguntava: o que queres que eu faça? Fosse um leproso, um paralítico, um cego, ele perguntava: o que queres que eu faça? E eu dizia: eu quero que me cures.
Porque muitas vezes nós buscamos ajuda, mas não queremos ser ajudados. Porque a própria medicina positivista já reconhece que não existe corpos doentes, mas pessoas enfermas. A nossa enfermidade emocional, psicológica, principalmente espiritual, faz com que os nossos campos de força, como disse André Luiz, na linguagem exotérica, os chakras, cada um ponto de força, coronário, frontal, ádina, laríngeo, cardíaco, solar, gástrico, esplênico, umbilical, genésico e o básico, que nos liga com o nosso planeta. Cada ponto de força é uma usina de energia, responsável por um grupo de órgãos. O cérebro, a razão, a tireoide e paratireoide, que é responsável pela função orgânica. Todos nós sabemos, quem tem hipo ou hiper, sabe o que passa. O sistema cardiovascular, o digestor, não é assim? O solar, que faz a conexão com o todo. O excretor, o umbilical, que nos liga todos os filamentos nervosos com todo o nosso corpo, porque como é que nós nos alimentávamos, sentíamos e nos desenvolvíamos enquanto estava no útero de mamãe? Era através do cordão umbilical. Não é isso? Nós rompemos esse laço com o corpo da mãe. Começamos a caminhar sozinho, mas essa área está ligada com todo o nosso sistema, com todo o nosso organismo ainda. Existem os feixes que estão ligados. O esplênico envolve das glândulas renais, suprarrenais. O genésico, todos nós sabemos, das áreas do homem, da mulher, e o básico, como eu disse. Esses pontos de força, eles são alimentados por nossas emoções, sentimentos, pensamentos. O nosso corpo mental, que é organizado pelo espírito, é a nossa essência, o nosso corpo mental. E através do nosso corpo e campo mental, nós moldamos o perispírito. Lembra o perisperma que Kardec nos falou? A forma desta forma, porque o corpo é a forma desta forma. Antes de termos o corpo físico, está moldado pelo espírito, pelo corpo ou campo mental. E cada ação, cada sentimento, cada pensamento tóxico, ele é levado ao perispírito, que tem exatamente, vou até inverter, ele tem exatamente os 10, 7, 8 trilhões de células que o corpo físico tem. Só que esses trilhões de células são energéticos, são energia, são plasmáticas. Essa célula transmite para o corpo físico e a gente vai se moldando, adoecendo ou nos tornamos saudáveis. Só dependemos de nós, de mais ninguém. Porque é os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções que dirigem a nossa vida, que nos faz saudáveis ou não. Cada sentimento tóxico, ele gera uma produção de enzimas em nosso corpo,
principalmente vindo das glândulas suprarrenais, o cortisol e tantos outros, que entram na corrente sanguínea e se estacionam nos órgãos que estão mais debilitados. Por isso que nós infernizamos. Então, quando estamos tristes, nossos pulmões logo chamam a atenção. Como estamos com medo, os rins, né? Quando somos rígidos, austeros, intolerantes, vesícula, com pedras, cálculos, né? Os rins também estão com cálculos. Tudo isso somos nós que provocamos. É isso que Jesus nos falou e nos fala a todo momento. Vós sois deuses, porque como eu disse, ele perguntava: que queres que eu faça? Quero que me cures, mestre. E aí ele perguntava: tens fé? Tens fé? Tens fé? Tenho, mestre. E aí eu era curado, nós éramos curados, porque tínhamos fé. Ele doava. Jesus, ele respeita tanto, porque ele nos falou: eu não vim mudar as leis, nem dos homens, nem de Deus. Então, o que ele fez? Ele simplesmente dava a todos nós a oportunidade de conhecer a cura através de nós mesmos. E ele nos curava, cedendo a sua energia. Ele continua nos dando essa energia a todo momento. Ele está nos dando agora, porque ele é como o sol. O sol, mesmo à noite, a própria física já nos alerta disso, ele está aqui, através do seu espectro, dos seus neutrinos que ultrapassam a Terra, ultrapassam o nosso corpo. E Jesus é essa energia, é esse sol, indiscriminadamente. O sol, ele quando chega no planeta, na nossa vida, ele não fica perguntando se você é uma pessoa boa, se é ruim, se é evangélico, se é espírita, se é um criminoso, se é um pedófilo. Não, se você é um criminoso, eu não vou te iluminar. Não, ele dá a energia para toda a criação, independente das decisões que nós temos. E Jesus faz isso. Ele nos abraça, nos conforta e tenta fazer com que aqueles que estão perdidos na sua ignorância, de alguma maneira sejam tocados. De alguma maneira sejam tocados. De alguma forma, ninguém consegue viver na rigidez a vida inteira. Há um momento em que a gente cai. Por mais poderoso que a gente ache que é, porque o poder é ilusório. Nós temos um fim, terreno pelo menos. Na espiritualidade não, mas terreno sim. Tudo é fim. Tudo, no momento, chega ao seu final. E aí vai cada um de nós, se vamos refletir o porquê chegamos naquele ponto, ou continuar insistindo no erro. A decisão sempre será nossa. E o Mestre está sempre conosco a todo momento, indiscriminadamente. Ele não se importa se você é rico, se você é pobre. Ele não se importa se você acredita ou não nele. Não pense que os ateus são ignorados por Jesus. Não pensem que aqueles que o flagelaram lá no carnaval, a gente vê muito isso, né? Apareceu recentemente uma pastora rasgando a Bíblia, né? E de repente morreu no palco. Aí logo colocaram, olha aqui, ó, tá vendo? Falou mal de Deus, morre. Como se Deus se vingasse. A gente mede as forças que regem o universo, a gente mede Deus, mede Jesus com a nossa própria régua. A vingança é coisa nossa. O que aconteceu, aconteceria de qualquer maneira, não porque ela rasgou a Bíblia. Na realidade,
Deus nos ama da forma em que somos. Jesus nos ama, Ele não se importa se a gente acredita ou não nele. E Jesus jamais nos perdoa. Vou repetir. Jesus jamais nos perdoa, porque nunca se magoa. Ele ama. E quem ama não perdoa, simplesmente ama. E respeita as nossas decisões. E nem lamentar ele lamenta, ele compreende que somos crianças espirituais, estamos passando por um processo evolutivo. Mas ele está sempre conosco, o tempo todo, a todo momento. Ele é o nosso médico de nossas almas. Ele é o médico de nossas almas. Quando vocês ouvem, veem o livro, abrem o livro, fazem um evangelho em casa, naquele momento em que a gente abre um livro, que está destinado, está focado naquele momento, toda a espiritualidade, nossos amigos espirituais, nossos protetores, guardiões, se fazem presente, porque nós estamos abertos a receber. O problema do Newton Júnior e de alguns é que a gente pede ajuda, mas não quer ser ajudado. O que quer dizer com isso? Eu peço o remédio para o meu problema. Seja ele, que nem eu falei, psicológico, emocional, espiritual, familiar, financeiro, de saúde. Eu peço o remédio e eles me dão. A espiritualidade me dá. Nunca, nenhuma vez as nossas preces deixam de ser atendidas. Todas as nossas preces são atendidas. Você está brincando. Eu estou pedindo isso aqui já há muito tempo e não sou atendido. Foi atendido. O problema é que da forma com que eu aguardo a resposta, não é a forma que eu preciso ouvir. Aliás, escutar e não ouvir. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, Deus manda a resposta através dos próprios homens. Deus ajuda os homens através dos próprios homens e não de anjos. A gente aguarda, que um anjo chegue à noite, ou o meu protetor iluminado chegue à noite e me dê a resposta para o meu problema. Isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Primeiro, porque eu não estou pronto para ouvir. Porque o que eu preciso ouvir, eu não quero ouvir. Esse nosso protetor, nosso guardião, já nos fala direto, durante o sono. Quando eu me desdobro, eles nos aguardam e conversam conosco e nos mostram os nossos erros. Às vezes eu concordo, às vezes eu discordo, e quando retorno, volta o véu do esquecimento. Então eu preciso ouvir através da sensação, da conexão. E o que Deus faz? Usa os homens para ajudar os próprios homens. Quantas vezes, eu acho que aqui não, tá? Eu estou falando para vocês, só para vocês, ouvirem essa história, mas é para o pessoal lá fora, aqui dentro não acontece isso não. Mas quantas vezes o pessoal lá fora, do nada, está no local e vem alguém e fala coisa que a gente não quer ouvir. Vocês não sabem o que é isso, mas acontece. A gente está a semana toda pedindo por alguma coisa, porque eu quero que isso mude, eu quero que minha situação financeira melhore, eu quero que minha saúde melhore, eu quero que... E de repente eu encontro uma pessoa na rua
que pretensiosamente não me conhece, quem ela pensa que ela é para falar isso de mim? E fala coisas que eu preciso, mas não quero. E ficou bravo com ela. Mas foi eu que pedi. Eu que pedi. Para Deus me mostrar por que minha vida não anda. Porque as minhas decisões, que eu acho que são decisões de uma pessoa que ela é, de alguma forma, persistente, eu sou persistente. Mas o Newton Júnior não é persistente. É teimoso e burro. Porque aquilo está fazendo mal para ele e ele continua insistindo e achando que ele está sendo persistente. Ele não parou para refletir e ver que essas decisões, porque o meu ego não deixa. Eu não posso estar errado há tanto tempo. Não pode ser. Eu vou continuar insistindo. E minha vida não muda. E vem alguém falar para mim o que eu não quero ouvir. Porque eu pedi. Aí o que é pior, né? Quem vem falar para mim são aqueles que estão mais perto de mim. Às vezes não preciso dizer que, não quero dizer aqui que a pessoa tem a razão o tempo todo. Mas às vezes ela fala uma coisa que a gente precisa ouvir. O marido, né? Aquela mala sem alça, sem rodinha, que eu tenho que ficar empurrando. A esposa que está sempre... Um dia ela fala um negócio que aquilo me machuca. Você me machucou, você me magoou com essa sua palavra. Como é que você é capaz de pensar isso de mim? Você me conhece há tantos anos, como é que você é capaz de falar isso? Não estou falando de ofensa não, tá, gente? Estou falando daquelas cutucadas que vai lá no fundo. Não estou falando de discussões com ofensa, mas palavras que vêm do nada, principalmente vêm do nada. Não numa discussão, porque quando existe a discussão, esquece, aí já todo mundo perdeu a razão. Mas quando de repente vem uma conversa assim, de boa, parece que toca numa ferida. E a gente fica magoado, fica 2, 3 dias sem se falar, uma semana, porque você falou aquilo. Você pensa isso de mim? E às vezes a pessoa fala assim, eu falei isso? Eu falei isso? Eu não lembro não. Falou? Ah, não lembro não. Falou. É Deus falando conosco. E as forças tentando nos ajudar. Vou dar um exemplo assim, só para vocês entenderem o que eu estou querendo colocar. Digamos que a minha diabetes é A3, eu amo Coca-Cola, bolo de chocolate, né? E aí eu vou no médico, tá 300, 400. Aí o médico fala assim, meu rapaz, mas você não pode, não sei o que, ele dá uma receitinha, né? Que você não pode fazer e dá um remedinho. Aí quando eu tomo esse remédio, de 400 vai para 80. Olha que maravilha, mas eu não estou comendo mais bolo, nem Coca-Cola, que eu adoro, sou tarado. Vai para 80. Aí eu passo semana, 15 dias, aí eu começo a me dar uma coceirinha. Falei, eu vou tomar só meio copo de Coca-Cola e um pedacinho de bolo. O médico falou, não faça mais isso, né? Mas, tá 80. Aí eu tomo a Coca como bolo, continua com 80. E eu tomando remédio. Pô, que maravilha. Então eu posso aumentar a dose, né? E aí eu vou aumentando a dose. E o remédio está segurando as broncas. Tem uma coisa chamada bomba de cobalto, né? É quando de repente ela vai, explode e vai lá para cima. Os médicos sabem disso. Você vai, começou, aí eu vou com um litro de Coca-Cola, mas não esqueça de tomar um remédio, eu não deixo tomar um remédio. Aí o que acontece? De uma hora para outra, a coisa explode. Por quê? Porque o remédio é para remediar. A atitude é que muda nossas vidas, não é isso? Eu estou falando organicamente, só como um exemplo, tá? Porque na realidade, todo esse processo de enfermidade, como eu falei, nós somos espíritas, nós não acreditamos, nós aderimos isso, né? Todos nós sabemos que toda a enfermidade do corpo vem do espírito, das decisões
emocionais. É a mesma coisa. Eu tenho que descobrir por que a minha vida não está indo para frente. É isso que Jesus faz em nossas vidas. É para isso que Ele nos deu o Consolador prometido. É para isso que Ele deu essas informações desde a sua época, que passou mais de 2000 anos, a gente ainda ouve falar, ainda fala sobre todo esse seu trabalho que Ele deixou. E se não fosse Mateus, a gente não tinha nada, porque ele não escreveu nada, Jesus não deixou nada escrito, mas ele falou. Quando Pedro perguntou para ele, mestre, como é que eu faço? Como é que eu faço para saber tudo o que você está falando? Está no teu coração. Porque nós somos a imagem e semelhança de quem? De Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Temos tudo isso conosco. Não estamos, mas nós somos maravilhosos, bondosos, generosos, justos, fraternos, solidários. Nós somos. Podemos não estar porque um escombro de emoções cai sobre nós. Um escombro. É frustração, baixa estima e muito de coisas que nos levam a tudo isso. Então Jesus é o mestre de almas. Ele está conosco a todo instante. Todo instante. E nós somos. Eu ainda, Jesus acredita em mim. Ele acredita mais em mim. Mas eu ainda não acredito em mim. Porque eu continuo ainda lutando contra as minhas má tendências, para evitar, não estou conseguindo evitar os meus tropeços que me levam às minhas insatisfações. Mas estou tentando. Então, todas as nossas enfermidades, a gente tem que trabalhar isso. Para que o nosso cérebro, que é burro, porque o cérebro é burro, ele faz o que eu mando. Se eu disser para ele que a minha vida é uma droga, ele vai fazer de tudo para não dar certo. Tá? Se eu disser que onde eu ponho a mão, estrago, eu vou botar a mão para estragar, porque a cognição existe. Se eu atraio pessoas tóxicas, eu só vou atrair pessoas tóxicas, porque ele faz o que eu mando. Tá? Então, agora se eu disser para ele, é o seguinte, nós somos saudáveis, se não estamos, vamos ficar, e começar a trabalhar esse processo de autocura, vai funcionar. Mas a gente tem que acreditar em nós, muito mais, temos que saber que nós somos Deus, que nós podemos fazer tudo o que Jesus fez, e muito mais segundo Ele. Porque Jesus chegou onde chegou, não porque Deus fez assim, não, Ele passou pelo mesmo processo que nós estamos passando. Igualmente e diferentemente, é verdade. Mas pela justiça divina, Ele veio do átomo e hoje passou o arcanjo. Hoje é um espírito puro. E nós estamos nessa jornada. Só precisamos trabalhar isso. Gente, muito obrigado. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, que está iluminando a todos, possam tocar seus corações e trazer muita, mas muita paz. Obrigado, gente.